Baal-peor vem de Belfegor, visto várias vezes no Antigo Testamento como o deus pagão dos Moabitas. Centenas de anos depois, Baal-peor foi latinizado em Belfegor. Um livro sobre demonologia do início de 1800 deu o pontapé inicial, e Belfegor logo desenvolveu toda uma mitologia própria, apenas vagamente baseada em raízes bíblicas. Belfegor, além de ser um dos 7 príncipes do inferno, é o demônio da preguiça e do excremento, e também que conhecemos como o demônio das fezes. Então, fica comigo aqui nesse vídeo até o final, que hoje você vai saber tudo sobre Baal-peor, o deus pagão dos Moabitas, o demônio das fezes. Baal-peor na Bíblia vem de Belfegor. Os varões hebreus, seduzidos pelas Moabitas, não somente prostituíram-se com estas, como também acabaram por adorar a horrenda divindade daquele povo pagão. Baal-peor era o deus supremo dos derrotados cananeus. Em hebraico, Baal significa Senhor. Seus adoradores acreditavam que fosse o ídolo responsável pela abundância da terra e pela fertilidade do ventre. Mas antes, apenas 10,3% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscreve no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis, e você pode se desinscrever a qualquer momento. Em Peor, região de Moabe, havia uma versão local dessa divindade, que era adorada conjuntamente por moabitas e midianitas. Foi nessa localidade de Sitim, bem defronte de Jericó, que Israel rompeu a aliança com o seu Deus, pondo-se a cultuar a Baal. Como Baal era adorado, sendo o deus da fertilidade, seu culto era marcado pela crueldade e por uma devassidão que envergonharia até Sodoma e Gomorra. Em suas cerimônias havia 1. Sacrifícios de vítimas humanas, 2. Orgias e os mais inimagináveis desregramentos, 3. E, logicamente, louvores a Baal. Os moabitas adoravam Baal-peor, que acabou se tornando o nome Baal-fegor, e ele é mencionado várias vezes na Bíblia. No livro de Números, os israelitas copularam com mulheres moabitas e sacrificaram a Baal-peor, resultando em Moisés ordenando que todos os 24.000 fossem mortos. Oséias capítulo 9 verso 10 diz: E eles vieram para Baal-peor e se dedicaram à vergonha, e eles se tornaram tão detestáveis quanto aquilo que eles amavam. Belfegor foi retratado de várias maneiras diferentes. Consequentemente, sob a influência da cultura moabita, os israelitas começam a participar na adoração dos deuses moabitas e se unem a Baal-peor. Na Septuaginta, Belfegor é um Baal associado ao Monte Peor. Belfegor foi retratado de várias maneiras ao longo da história. Às vezes, ele é mostrado como uma jovem ou mulher nua. Belfegor é frequentemente representado em símbolos masculinos como falo, cone, pilar ou galho de árvore, mas ele também foi mostrado como um demônio mais clássico, com barba, chifres e garras. Baal-peor, o demônio das fezes. Alguns demônios querem oferendas virgens como cordeiros ou cabras, alguns deuses querem excremento. É o caso de Baal-peor, cuja oferta preferida são as fezes. A palavra peor, como na raiz hebraica de Baal-peor ou Belfegor, geralmente é traduzido como abertura. Rashi, um rabino francês que escreveu comentários sobre o Antigo Testamento, disse: Peor foi assim chamado porque antes dele eles desnudaram o ânus e se aliviaram. Esta era a maneira de sua adoração. Baal de Peor aparece na Bíblia, em Números 25 verso 3, como um deus adorado pelos moabitas. Ele também é retratado no banheiro com um olhar bastante azedo no rosto. De acordo com algumas tradições, Belfegor é adorado no banheiro, com o que quer que acabe na tigela sendo oferendas a ele. Belfegor, que também é Baal-peor, tem uma abordagem única para a corrupção. Ele tende a abordar as pessoas, sob o disfarce de uma jovem, e as tenta com riqueza, muitas vezes prometendo que sua invenção ou inovação trará grandes recompensas. Ele encarna o pecado cardinal da preguiça, prometendo riquezas rápidas com pouco trabalho. Belfegor significa literalmente Senhor da Abertura. Belfegor, que significa Senhor da Abertura, quando traduzido do hebraico, Baal Senhor, Peor Abertura, às vezes é visto com a boca aberta. Alguns também traduzem de Fegor, que significa fenda ou dividida. Essa tradução faz sentido, considerando que Belfegor era cultuado em cavernas. Aqueles que apresentavam oferendas a ele as jogavam por um buraco na caverna. Não está claro se alguém estava jogando ofertas de excremento ou não. Alguns rabinos afirmam que ele é adorado em um banheiro, com oferendas sendo o resíduo da digestão.
Isso levou alguns a concluir que Belfegor é o deus Pet, Fat ou Crepitus, enquanto outros acreditam que ele é Praepus. Selden é citado por Bainier como relatando que vítimas humanas devem ser oferecidas a ele, e que seus sacerdotes participam da carne. Wierus escreveu que ele sempre tem a boca aberta, atribuindo-o ao nome Fegor, que segundo Leloir, significa fenda, e se refere a quando ele era adorado em cavernas e as pessoas lhe jogavam oferendas por um orifício de ar. Como Baal Peor se originou? Belfegor originou-se como Baal Peor, o Moabita, o pai de Deus a quem os israelitas se apegaram em Sitim, que estava associado à licenciosidade e orgias. Era adorado na forma de um falo. Seu nome é uma corruptela de Baal Peor. O nome do deus dos Moabitas se disfarçou para governar a humanidade, como um falso deus na antiguidade. Como um demônio, ele é descrito nos escritos cabalísticos como o disputador, um inimigo da sexta beleza Sefira. Quando convocado, ele pode conceder riquezas, poder de descoberta e invenções engenhosas. Seu papel como demônio era semear a discórdia entre os homens e seduzi-los para o mal através da distribuição de riquezas. De acordo com alguns demonologistas do século XVI, seu poder é mais forte em abril. O bispo e caçador de bruxas Peter Binsfeld acreditava que Belfegor tenta por meio da preguiça. Além disso, de acordo com a classificação de demônios de Peter Binsfeld, Belfegor é o principal demônio de um dos 7 pecados capitais, conhecidos como preguiça na tradição cristã. A ascensão de Belfegor. Embora Belfegor agora seja visto como um dos 7 príncipes do inferno, referenciado por John Milton e Victor Hugo, ele nem sempre foi um dos principais demônios, ou um demônio, na verdade. Embora ele tenha sido mencionado na Bíblia, o deus pagão dos Moabitas, ele é mencionado apenas algumas vezes, Números 25 verso 1, verso 3, Números 25 verso 5, Números 25 verso 18, Números 31 verso 16, Oséias 9 verso 10, Salmos 106 verso 28 e 29, e Deuteronômio 4, verso 3. Conclusão. Baal Peor é uma coisa vergonhosa, Oséias capítulo 9, verso 10. Os que participam de seu culto perecerão. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor, teu Deus, consumiu do meio de ti. Deuteronômio 4 verso 3. Se vocês quiserem receber um salve aqui no canal, deixe seu nome nos comentários, que nos próximos vídeos estarei citando seu nome. Espero muito que esse vídeo tenha esclarecido sua mente a respeito de quem era Baal Peor, o deus pagão dos Moabita, o demônio das fezes. Não deixe de comentar, já deixe o dedão nesse like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Um abraço a todos.